esse aqui, o nosso Mulher 360. E nós estávamos batendo papo aqui, porque nós estamos com o nosso vizinho aqui de estúdio, nosso doutor Bactéria, que vai estar na Nani Venâncio daqui a pouquinho, às 15h30, né? 15h30, né, Ângela? É que 15 horas, a nossa querida Nani vem com o doutor Bactéria, que já está aqui. E também nós estamos aqui batendo um papo, que às vezes aparecem coisas que a gente nunca viu e são desencadeadas de outras, né, que você, de repente, nunca também foi diagnosticada com isso ou nem deu a atenção, que é justamente a obesidade. A obesidade desencadeia várias coisas. Nós vamos fazer um programa só sobre isso, viu, doutora? Hoje nós estamos só passando, e doutor, só passando. Temos uma foto aí, vamos colocar a maioria das fotos das artérias. Certo, doutor? O senhor queria comentar sobre isso? Isso aí mostra justamente o acúmulo da gordura, né? Dentro da camada muscular das artérias. Isso acontece em todo o corpo, mas principalmente quando a gente fala de doenças neurológicas, a gente fala aqui das grandes artérias do pescoço e cerebrais. E esse acúmulo de gordura vai causar o entupimento e o famoso AVC isquêmico. Quando a gente tem também esse acúmulo, a gente enfraquecendo a parede das artérias, elas também podem romper, causando AVC hemorrágico. Meu Deus. E o AVC é uma doença que 1 a cada 4 pessoas vai ter ao longo da vida. Então a gente precisa falar disso. E os principais fatores de risco são a obesidade, o sedentarismo, a má alimentação, hipertensão arterial e diabetes. Agora, doutora, você vê, tudo gira em torno da sua boa alimentação. Uma orientação para as pessoas, de cara, assim, principalmente para as artérias. Olha, a gente precisa, com relação à alimentação, tentar focar a nossa compra em produtos mais naturais. Então, eu falo muito para os meus pacientes, o lugar de fazer compra é feira, açougue, peixaria, para a gente sair daquele contexto de produtos muito industrializados, que são ricos em gordura trans, carboidrato refinado, sódio, tudo que vai gerar esse erro alimentar, proporcionando acúmulo de gordura que vai levar à síndrome metabólica e esse acúmulo de gordura dentro das artérias. Porque a gente sabe que tudo isso é um vício, né? Uma vez que você está naquela coisa enlatada, aquela fabricação toda parece que você quer mais, né? O salgadinho você quer mais. Ele é feito para isso. Ele foi feito, exatamente, foi feito para isso. Então você tem que... É um desafio diário, né, doutora? A gente tem que falar em descascar mais e desembalar menos. Exatamente. A gente sempre fala, eu sei que você aí de casa sabe dessa importância, mas persiste, porque é mais fácil, né? Abre aqui, vai, come rapidamente. Nós temos essa outra foto, vamos comentar sobre essa outra foto que vocês colocarem na tela. Pode colocar, Ângela, por gentileza. E a gente sabe disso, ainda mais com as crianças também, que às vezes é mais fácil você alimentá-las, dessa forma, um saquinho de batatinha, aí vai enganando o estômago, né? A palavra é bem essa, engana o estômago. Pode comentar, doutor. Essa foto aí eu coloquei para a gente ver e pensar que os neurônios, né? Nós temos aí mais de 70 bilhões de neurônios, eles são a vítima de toda essa síndrome metabólica, de todos esses fatores inflamatórios que a gente acumula ao longo da vida e vão ocasionar sequelas irreversíveis. Irreversíveis, né? Esses problemas, às vezes, eu fico pensando, meu Deus do céu, às vezes aparecem algumas coisas que você fala, e aí, como é que faz, né? De onde veio isso tudo? Mas é como você disse, para chegar num estágio bem avançado, é porque muitas coisas você fez com o seu corpo, com os seus hábitos diários, com a sua vida, com a sua rotina, né, doutora? Quando chega na doutora, ela fala assim, calma, vamos nascer de novo, vamos começar tudo de novo, não é? Exatamente, assim, eu costumo dizer com os meus pacientes que chega muito paciente com obesidade
que fala, mas eu tô com um pouco de excesso de peso, mas os meus exames são normais. Eu falo, ainda, os seus exames são normais ainda, porque o seu corpo deve estar trabalhando em excesso para mantê-lo dentro de um limiar de normalidade. Equilibrando. Mas vai chegar um momento que isso não vai acontecer mais, porque ele vai gritar. Ele não tem como se sustentar no longo prazo. E aí, pegando a obesidade, dentro da síndrome metabólica, nem todo paciente com obesidade vai ter síndrome metabólica, mas mais de 60% dos pacientes com síndrome metabólica têm obesidade, e isso é muito importante. Isso é importante. Nós temos mais fotos ou a pergunta? Pode colocar a pergunta, ótimo, perguntas. Vamos lá. Boa tarde, eu me chamo Rose, sou aqui de Jandira e gostaria de tirar uma dúvida. Doutora, eu sinto muita dor de cabeça e fiz alguns exames, constou uma irritação, uma inflamação no cérebro. Eu gostaria de saber se eu devo me preocupar com isso. Olha isso, inflamação. Inflamação no cérebro. Palavra inflamação, quando fala inflamação... Isso é importante, porque assim... Já diferencia o diagnóstico, exato, né, doutora? Porque assim, antigamente, até 30 anos atrás, a gente achava que o tecido adiposo, ele era só um tecido de armazenamento de energia e para controle da nossa temperatura corporal. Mas hoje em dia a gente entende que não, o tecido adiposo, ele é um tecido metabolicamente ativo e uma das funções é a liberação das citocinas inflamatórias, que seriam essas substâncias que promovem um estado de inflamação do nosso organismo, além de atuarem em várias modulações hormonais, como cortisol, a própria insulina, Perfeito. Até hormônios da reprodução. E ele também vai atuar, o tecido adiposo, no centro e na regulação da fome e da saciedade. Ou seja, essa paciente que fez o exame e constatou algum nível de inflamação, ela precisa olhar se também não tem uma deposição de gordura intraabdominal, porque isso pode estar... causando essa dor. Na verdade, talvez essa dor de cabeça seria até um alerta, né? Começa com essa dor de cabeça para avisar, olha, tem coisa errada aí. Todo sintoma, ele é um alerta. Né? Certo? Doutor, né? Sim. A dor de cabeça é sempre um alerta, né? Mas quando a gente fala de inflamação, precisaria, claro, checar, né, esses exames. Mas eu puxo um gancho muito importante, até na época que a gente está, no mês de agosto, que é o mês de conscientização da esclerose múltipla, para falar que a esclerose múltipla é uma doença inflamatória do sistema nervoso, um dos fatores de risco é a obesidade, é a síndrome metabólica. Então, a gente tem uma doença inflamatória do sistema nervoso central, que o fator de risco é uma inflamação do próprio corpo. Uma inflamação causada pela síndrome metabólica, pelo estilo de vida ruim, sedentário. Então, isso é um fator de alerta. Falando da esclerose múltipla, nós temos mais uma pergunta. Depois nós vamos para algumas fotos de algumas pessoas conhecidas nossas que têm essa esclerose múltipla, que é importante a gente falar sobre isso, que é esse mês de agosto, é a conscientização da esclerose múltipla, que a pergunta bem básica, isso é hereditário, isso faz parte dessa síndrome metabólica, se eu não cuidar rapidamente, ela se torna, nesse estado, né, é uma doença que realmente é muito preocupante, né? Não tem uma volta nisso, né, doutor? Ela não tem cura, a gente tem vários tratamentos hoje em dia que são bastante eficazes em reduzir a frequência dos surtos da doença, não é? Mas ela não é uma doença hereditária, mas ela é uma doença com forte componente genético. Já existe mais de 230 genes associados ao sistema imunológico, a como ele se comporta. E a modulação imunológica, ela é realizada ao longo da vida pelos fatores ambientais. E dentre esses fatores ambientais, a gente tem a presença da obesidade infantil, a gente tem a presença dos baixos índices de vitamina D, e também do tabagismo como um fator inflamatório importante. E tudo isso
somado, pode levar ao desenvolvimento dessa doença. Esclerose múltipla. Exatamente. Então, nós vamos responder a uma pergunta. Você, por favor, diretora, prepara essas pessoas com essa esclerose múltipla que a gente quer fazer. Então, vamos lá na pergunta. Primeiramente, que mais uma pergunta do nosso telespectador. Quero agradecer desde já toda a participação de vocês, do nosso Brasil aqui, bem interessado, que esse assunto realmente, as pessoas, quando fala de obesidade, né, principalmente, pode colocar pergunta, a gente tá aguardando vocês colocar a pergunta. Quando... Boa tarde, doutora, meu nome é Priscila, eu sou de Osasco. Doutora, é difícil fazer o diagnóstico da síndrome metabólica? E qual a diferença entre a síndrome metabólica e a obesidade? Perfeito. Boa pergunta. É Priscila Angel, é isso? Priscila de Barueri. Muito obrigada pela sua participação, querida. Boa pergunta, Priscila. Excelente. Então, a diferença entre síndrome metabólica e obesidade é que a obesidade, por si só, é uma doença bem estabelecida dentro da literatura médica e que está contida como um dos critérios, se você olhar a circunferência abdominal, dentro da síndrome metabólica, que é um conjunto de alterações. Perfeito. Síndrome metabólica é uma síndrome e não uma doença, que tem ali vários componentes. Perfeito. E o diagnóstico, ele é difícil, dado que a gente precisa das alterações clínicas do paciente e do apoio diagnóstico com exames complementares. Tá, então isso é importante que você passe então para um endócrino, um primeiro momento, doutora. Qual é a orientação do médico primeiro? Assim, o que a gente recomenda é que você tenha um médico de confiança. Então, quem vai assumir o cuidado da sua saúde pode ser um médico de família, um clínico geral, um cardiologista, eventualmente um nutrólogo, endócrino, e aí essa pessoa, ao longo da vida e do seu acompanhamento, ela vai diagnosticar fatores de risco. Agora, se você não tem essa pessoa, esse médico para chamar de seu, aí você pode... médico para chamar de seu é bom. Você tem que ter essa pessoa, mas se você não tiver, busque ali um atendimento com um clínico geral, um médico de família ou até mesmo um nutrólogo para te orientar. Perfeito. Isso são as primeiras orientações, se você realmente perceber que algo errado está acontecendo, porque o seu corpo vai falar. Até nós temos, então, voltando à esclerose múltipla, que é um assunto que às vezes as pessoas, né, não têm tanta informação sobre isso, vê alguns artistas, nós temos algumas fotos de algumas pessoas até conhecidas, né? A Ana Beatriz Nogueira, ela tem essa esclerose múltipla também. E doutor, a Cláudia, né? Cláudia Rodrigues. A Cláudia Rodrigues. Puxa vida, quem mais? Ludmilla. É uma atriz hollywoodiana, Guta. Brasileira essa? Guta Stresser. Ah, da Grande Família, isso. É verdade, a minha diretora está falando. Nossa, quem mais, diretora? Cristina Appegator. Linda, linda, linda. Só essas. Assim, nós colocamos essas pessoas porque o telespectador, né, os fãs que gostam e os comentários, pelos comentários, né? Como é que chega, né, num ponto desse, né? Uma pessoa que a gente supõe que tenha uma rotina mais regrada, né? Alimentação, tudo. Como é que você vê tudo isso, doutor? A esclerose múltipla é uma doença que pode acontecer em qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, né? A gente observa ali mais prevalente entre os 20 e 40 anos e um pouco mais em mulheres do que em homens. E os fatores genéticos... Mais mulheres que têm esse... Mais mulheres e mulheres jovens, mulheres em idade fértil. E os fatores genéticos que a gente não observa e os fatores ambientais que a gente não conhece, não observa também. A gente vê no consultório ou no pronto-socorro a pessoa iniciando com sintomas neurológicos, que podem ser os mais diversos. E a partir daí... Por exemplo, só para exemplificar para as pessoas. Muito fácil. A gente tem fraqueza, formigamentos, dormências, visão dupla ou baixa da visão, dificuldade urinária, desequilíbrios. Tudo isso acontecendo aí durante alguns dias. Pode ser até que o sintoma melhore, e é o mais comum, o sintoma melhora, depois de um tempo
depois de alguns meses você também não percebe mais e deixa para lá e aquilo passou e você não investigou. Mas aí a doença se manifestando. Porque assim, se você tem um quadro desse, geralmente a pessoa fala assim, eu tô com um pouco de fraqueza. Fraqueza numa perna, tô puxando uma perna. Mas é que eu dormi numa perna só. Olha como é complexa a coisa. Tudo bem, não é para assustar, não tô aqui para assustar as pessoas. Mas se isso ocorre, ou melhor, se isso ocorre normalmente, direto, né? Acontece muito isso, já é um alerta também, né? Exatamente. E os sintomas, eles vêm e melhoram, podem ser diversos, né? O nome múltiplo se dá tanto para dizer que os sintomas podem ser múltiplos, como as lesões podem acontecer em múltiplos locais, né? E tendo isso como base, eu tenho essa recomendação que todo sintoma neurológico deve ser investigado por um neurologista. Essas coisas que parecem assim tão inofensivas, simples, né? Inofensivas, Exato. né? Nós temos mais perguntas. Por favor, diretora. Oi, doutora, boa tarde. Eu sou a Jéssica, sou da cidade de Barueri. E eu tenho uma dúvida. Eu tenho parentes que têm a doença de Alzheimer. Eu corro risco de ter também? Boa pergunta. Ela está perguntando. Obrigada pela sua participação, Jéssica, querida, lá da cidade de Barueri. Muito bem colocada essa pergunta. Essa doença de Alzheimer, ela também faz parte desses fatores que podem ocorrer com a síndrome metabólica, doutor? Também faz parte, genético, Celeste. isso? Existe o Alzheimer genético, né, que se dá, é a menor parte dos casos. Mas o Alzheimer é uma doença muito prevalente na população em geral. A gente conta aí que cerca de 10 a 15% a partir dos 65 anos estão sob o risco de ter. Puxa. Quando a gente vê parentes de primeiro e segundo grau na mesma família, né, a gente até dobra esse risco. E a doença de Alzheimer, pela própria fisiopatologia, que é o modo como ela ocorre, ela é muito influenciada pela síndrome metabólica. Então, a inflamação causada ali nos pequenos vasos, ela vai promover o acúmulo das proteínas anormais que acontecem por causar a degeneração dos neurônios na doença de Alzheimer. Essa foto... Pode explicar essa foto, doutor? Essa foto está mostrando ali uma forma lúdica, né? O declínio cognitivo. O esquecimento, né? O esquecimento. Eu até esqueci. Agora, para alertar as pessoas, assim, deixá-las um pouco mais tranquilas, esses esquecimentos, eles ocorrem a partir de que idade que já começa a ficar preocupante? Além do esquecimento também, aquela de falar sempre a mesma coisa. Olha, eu já falei sobre isso. A pessoa, poxa, ou um filho, estou falando também com alguns filhos, filhas, né? Pô, mãe, você já falou isso aí várias vezes. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso, que é importante, né? Porque às vezes a gente tem isso, você já falou sobre isso, mal sabe que, ou talvez tenha, ou realmente está esquecida mesmo. O esquecimento acontece em todas as idades. Sim. Né? Primeiro, a gente tem que definir o que é um esquecimento patológico, né? O que é um esquecimento que está sendo causado por uma doença, o que é um esquecimento normal. A gente vai esquecer de coisas que a gente fez há minutos, há horas, há dias, semanas atrás, isso é normal. Mas quando isso passa, ter uma participação cotidiana importante, de forma recorrente, causando prejuízos no trabalho, prejuízos na vida social, aí sim merece ser investigado. Fogão e sai. Exatamente. No caso de se perder em locais conhecidos, de não saber mais fazer um caminho, como se executa certa tarefa, uma tarefa complexa como dirigir, tocar um instrumento musical. Isso aí a pessoa vai procurar. Certo. Agora, aí na nossa investigação, a gente tem diversos fatores metabólicos, fatores infecciosos, olha que fatores de humor, né? Então, a depressão, a ansiedade, ela pode causar esquecimentos. E a maior parte dos esquecimentos benignos que a gente vê
são esquecimentos devido à falta de atenção. Não desatenção doença, mas a atenção que a gente dá a o que a gente está fazendo Ou naquele seja, momento. né, aquela pessoa que fala assim, eu faço 20 coisas ao mesmo tempo. Exato. Com certeza você não faz bem nenhuma dessas 20 coisas. Né? Eu aprendi isso, porque essa era meu, assim, meu discurso. Eu faço isso. Mas alguma coisa você sempre esquece. Isso também não é bom fazer isso, né? Focar no que estiver fazendo, né? A gente tem uma certa quantidade de neurotransmissores dedicada ali às atividades que a gente vai fazer. Perfeito. Então, se a gente está hiperfocando em uma, vai faltar neurotransmissor para outra, né? Então, no caso, quando você tem esses esquecimentos, que você fala, pô, você já está com Alzheimer, né? As pessoas falam, você está com Alzheimer, Isso não é bem assim, mas é bom que se isso for uma coisa mais frequente, aí o alerta tem que ser... Exato. Tem uma idade ou não, doutor? Precisa ser investigado, né? A gente considera ali a partir dos 60, 65 anos... que esquecimentos eles merecem uma investigação mais cuidadosa. Perfeito. Porque a prevalência de Alzheimer abaixo dessa idade, ela é muito, muito baixa. Tá. Mesmo o Alzheimer genético, né, a prevalência ela é muito baixa na população em geral. É mais os idosos, certo? Mais os idosos. Agora, nós falamos, olha quanto assunto que a gente está falando aqui, mas é justamente dentro dessa síndrome metabólica que acarretam todas essas coisas, né? Agora nós temos essa foto dos sintomas de AVC. Quem quer comentar, pode comentar. Vamos lá, isso é bem interessante, porque é tudo isso que a gente tem falado, né? Qual que é o problema maior da síndrome metabólica? É justamente esse, você ter uma alteração crônica de longo prazo que vai, no futuro, ter um desfecho muito ruim do ponto de vista de sua saúde. Perfeito. Então, aqui a gente tem as alterações que, de um modo geral, a gente consegue identificar no paciente quando ele está com um derrame, mas o importante é você saber que antes de chegar ali, você tem todo um caminho que esse paciente percorreu de alterações relacionadas ao peso, ao sedentarismo, hábitos de vida, hipertensão, diabetes, problema de colesterol, que aí no futuro vai gerar todos esses quadros como infarto e o derrame. Que pode chegar em um AVC grave, se você se diagnosticar, se você se perceber mais, né, você vai deixar, né, você vai se cuidar e você vai poder prorrogar isso aí numa outra proporção, né? Sem ver antes, né? Ver, tá acontecendo alguma coisa. Ficar alerta ao teu corpo, a você, aos teus pensamentos, até pensamento, porque também a cabeça é tudo na vida, né? E Celeste, essa imagem é bastante interessante, que ela mostra os principais sintomas e são muito prevalentes, né? Como a gente já havia comentado, 1 em cada 4 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida. Então, a chance de ser um de nós ou ser um parente próximo... A cada quatro pessoas pode ter. Isso justamente por causa da nossa modernidade. Da nossa modernidade, do nosso estilo de vida. É isso aí. Então, na identificação de qualquer um desses sintomas, ligar imediatamente para o serviço de urgência. Procurar um médico ou quando começar esse SAMU, para você não ter... Para ser encaminhado ao melhor serviço de tratamento. Perfeito, perfeito. Nós vamos para um breve intervalo, mas é rápido, não saia daí. Olha quanta coisa boa você está aprendendo hoje aqui com os nossos 2 profissionais aqui. Daqui a pouquinho eu volto, não saia daí, que hoje tem coisa boa.